Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre genética e hereditariedade. Então, o que é visto em genética, o que é visto em hereditariedade? Então, nós vamos focar um pouco sobre a primeira lei de Mendel, que fala sobre questões acerca de compartilhamento de informações genéticas. Então, a gente vai ver um pouco, entender como é que funciona e quais são os estudos que Mendel desenvolveu há muitos e muitos anos, que no período no qual ele realizou esses estudos, ele não foi muito levado a sério, porque não fazia tanto sentido. Só que depois, quando o avanço da tecnologia foi aumentando, foi percebendo que Mendel estava correto em muitos de seus desenvolvimentos, muitos de seus estudos, certo? Então, a primeira lei de Mendel, também chamada de princípio de segregação dos caracteres ou lei de segregação, diz que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, ou seja, na formação dos espermatozoides e dos óvulos. Para chegar a essa conclusão, Mendel realizou uma série de experimentos com ervilhas e conseguiu explicar a matemática em seus estudos. Então vejam só, essa aula vai ser bem calma, bem tranquila para vocês conseguirem entender que ela é um pouco complexa em algumas de suas características, certo? Então vamos lá. Primeira coisa veja que na lei de Mendel ele fala aqui sobre, cadê? Um par, deixa eu colocar aqui uma caneta. Diz que cada característica é conduzida por um par de fatores. Então, esse par de fatores, o par de fatores que Mendel caracterizava, hoje a gente conhece como alelos. Ou seja, nosso corpo ele é composto por células, que dentro das células existe um núcleo, dentro do núcleo existe um material genético, e esse material genético ele é desenvolvido no nosso corpo em uma parte, em um período da divisão celular, no formato de cromossomos. Esses cromossomos ele é como se fosse um alinhado, um emaranhado de DNA. Então, nesses cromossomos vão estar informações genéticas que vão estar em pares. Um vem da mãe e outro vem do pai. Então aqui eu tenho um par de cromossomos, um do pai e outro da mãe, por exemplo. Então, dentro de uma linhazinha, no mesmo par, em paralelo basicamente, eu acho que dá para especificar assim, existe uma característica que está paralela, no caso, está alinhada, que está em um grupo chamado de alelos. Esses alelos, eles são essas duas características que vão estar em pares. Então, por exemplo, quando a gente fala de ervilha, digamos que existem ervilhas amarelas e verdes. Então, a coloração dessas ervilhas vão estar em alelos paralelos, ou seja, uma característica vem do pai, uma característica vem da mãe. Então, em um mesmo agrupado desse alelo, eu vou ter, por exemplo, a coloração amarela e a coloração verde, que um vem do pai e outro vem da mãe. A gente vai entender depois como é que funciona e como é que o filho é gerado. Que cor é que o filho é gerado? Então, se eu tenho um pai que vem no alelo com a coloração verde e a mãe com a coloração amarela, qual é a cor que o filho vem? Ele vai vir amarelo e verde ao mesmo tempo? Ou amarelo ou verde? A gente vai entender essas características a partir desses estudos de Mendel, certo? Então, como foi que Mendel realizou seus estudos com as ervilhas, como está dito aí nesse texto? Então, o que foi que ele fez? Eu trouxe essa imagem que está diretamente do livro de vocês, que descreve bem que é bem específico, melhor assim, a respeito do experimento realizado por ele. Então vejam só, a primeira etapa descreve como que é visualizado essa planta, essa flor que dá origem às ervilhas. Então vejam só, uma planta de ervilha é escolhida. Então nós temos aí o estame, deixa eu colocar aqui o laser para vocês. Então nós temos aqui o estame, que é a parte masculina, nós temos o carpelo, que é a parte feminina, e nós temos a pétala. Na etapa seguinte, para impedir a autopolinização, ou seja, a autofecundação dessa planta, já que as plantas elas têm
o sexo masculino e feminino dentro da sua flor, então ela é considerada como um indivíduo hermafrodita, já que tem o sexo masculino e feminino no mesmo indivíduo. Então, para impedir a autofecundação, a autopolinização, a ponta do estame, que é a parte masculina, é cortada, ou seja, a planta é impedida de realizar uma autofecundação. Na terceira etapa, na época propícia, as flores são polinizadas com pólen de outra planta de ervilha. Então veja que a gente não tem uma polinização, a gente pega uma outra planta para realizar essa polinização. Então eu tenho aqui o pólen de outra planta e eu trago aqui para essa planta seguinte, que foi cortado o estame dela, certo? Já que os pólen vêm do estame. Posteriormente desenvolve-se uma vagem, que é o fruto, a partir de cada flor. Então essa flor aqui, que pegou o pólen de uma planta e fecundou em outra, gerou uma vagem que é um fruto, que vai ter dentro dela ervilhas. Então, cada grão de ervilha, que é a semente, é plantada e origina uma nova planta. Então, vejam que no experimento de Mendel, essas primeiras plantas, que ele cortou o estame e pegou o pólen de outra, são plantas puras, ou seja, são características que todas essas plantas, quando se autofecundam, elas só geram uma característica igual. Então, com isso, ele gerou agora um indivíduo híbrido. Então, vocês vão entender mais ou menos como é que funciona o estudo dele, quais foram as características que ele observou. Então, no estudo das ervilhas, ele observou que algumas características elas eram descritas em pares. Por exemplo, a forma da semente. Então, eu tenho aqui uma semente lisa, uma semente rugosa. Então, posso ter esses dois tipos de sementes. Eu posso ter da coloração verde ou amarela. Eu posso ter com a flor roxa ou branca. Eu posso ter com a vagem inflada ou ondulada. Eu posso ter a vagem amarela, a vagem verde. Eu posso ter a posição das flores, que é axial ou terminal, ou seja, axial é no meio e terminal é nas extremidades superiores. E plantas altas ou baixas. Então, veja que a gente tem características impares. Isso facilitou no seu estudo. Então, vamos ver como é que ele desenvolveu esse estudo dele e o que isso teve a ver, o que isso teve significância nos estudos de genética. Então, veja só. Quando ele realizou essa polinização, como eu falei a vocês, ele pegou plantas puras para determinada característica. Então, eu vou colocar aqui pura e aqui também pura. Quando ele fez essa polinização, pegou o pólen de uma planta e colocou no pólen de outra planta, ele acabou cruzando essas plantas. Ou seja, a planta agora ela é uma planta híbrida. Então aquela característica era pura, já não é mais pura, agora é uma característica híbrida. Então o que foi que ele fez? Eu vou trazer o exemplo da coloração, que vai ficar bem mais simples de vocês compreenderem. Então eu tenho aqui coloração. Uma das plantas tinha coloração da ervilha verde. Outra coloração da ervilha era amarela. Todas as plantas que tinham a ervilha verde, quando elas se autopolinizavam, só geravam ervilhas verdes e assim sucessivamente. Então existiam plantações e plantações de ervilhas só verdes. E essas ervilhas sempre iriam nascer verde, porque a gente tinha uma planta pura. Na amarela a mesma coisa. Sempre nasciam ervilhas amarelas e assim por diante, já que havia uma autopolinização, porque essa planta ela é pura. Quando eu cruzo esses dois indivíduos com características diferentes, eu gero um indivíduo híbrido. Então, quando foi cruzado essa ervilha verde... Deixa eu pegar aqui outra coloração. Quando essa ervilha verde ela foi cruzada com essa ervilha amarela, a planta de origem dessas sementes deu origem a uma nova planta e essa planta deu origem a uma vagem. Essa vagem, eu vou colocar aqui uma vagem qualquer, certo? Eu vou até desenhar aqui vermelho mesmo. Nessa vagem, todas as ervilhas que nasceram foram Espera aí, que tá apagando aqui. Todas as ervilhas foram amarelas. Mendel pensou o seguinte: como é que eu plantei? Eu cruzei uma ervilha verde com ervilha amarela e só deu ervilhas amarelas.
pela lógica dele, poderia ser que nascessem metades verdes e metades amarelas. Então a primeira coisa que ele pensou foi: a característica genética dessa minha coloração verde, ela some. Então quando eu pego uma ervilha amarela e uma ervilha verde, o que predomina é a característica amarela. Então a minha característica verde, ela some. Isso foi a primeira coisa que ele pensou. Mas não sabia que ele estava enganado. Novamente, ele pegou e disse assim: então eu vou pegar essa ervilha daqui e vou plantar ela. Ele plantou essa ervilha, deu origem a uma flor e ele deixou ela se autofecundar. Quando ela se autofecundou, ela deu origem a uma outra vagem. E por incrível que pareça, nessa outra vagem, a gente tinha agora tanto as ervilhas amarelas, como também ervilha verde numa proporção de 3:1, certo? Então, de 4 ervilhas, uma nascia verde e outras 3 nasciam amarelas. Aí ele pensou o seguinte: como é que na primeira geração eu tinha por aqui? Na minha primeira geração, eu tive aqui a verde e a amarela, de origem somente a ervilhas amarelas, segunda geração, e em seguida, na terceira geração, voltou a aparecer essa minha característica verde que não apareceu na segunda geração. Então, por que isso? Então, ele deduziu uma característica que era aquela em que a característica estava presente nessa segunda geração, ou que estava presente em maior quantidade, era chamado de característica dominante. E aquela que vinha em menor quantidade, ou às vezes nem vinha, era considerada como característica recessiva, certo? Então, explicando em termos matemáticos que vocês viram na definição, que ele explicou a sua teoria, a sua lei matematicamente, a gente tem aqui, em letras mais visivelmente melhor de entender. Então tem aqui o Vzão, Vzão da mãe e o Vzinho, Vzinho do pai. Então quando eles realizam essa fecundação, eu acabo pegando um alelo do pai com o alelo da mãe, resultando em um Vzão, Vzinho. Então veja que a característica dominante, ela indica a coloração amarela e a recessiva indica a coloração verde. Mas por que quando houve o cruzamento eu obtive a coloração amarela? Porque quando eu tenho o cruzamento, a minha característica dominante, se ela está presente, ela acaba estando visível para aquele indivíduo. Então, essa semente daqui, como ela tem em um dos seus alelos o caráter dominante, que é o V maiúsculo, então ela apresenta a coloração verde. Mas, como é que em outras gerações, quando essa planta que apresentou aqui, que nasceu, quando o Mendel plantou essa ervilha híbrida, a planta que deu origem a partir dessa ervilha híbrida, por que ela conseguiu gerar indivíduos da coloração verde? Então, como é que isso é explicado? Vejam só novamente. Então, tinha na primeira geração um verde e uma amarela. Quando essas ervilhas cruzam, dão origem só a amarelas. E essa amarela, quando ela se autofecunda, ela dá origem a verdes. Isso porque a gente tem que o cruzamento das características híbridas, por exemplo, um Vzão, Vzinho com Vzão e Vzinho, dá origem tanto a caráteres dominantes, que podem ser apresentados ou como Vzão, Vzão, ou como Vzão, Vzinho, ou com características recessivas, como é o caso do Vzinho, Vzinho. Então, eu vou explicar melhor a vocês em um quadro chamado de quadro de Pinet, que é utilizado para explicar essas características genéticas a partir dos estudos de Mendel. Então, vejam só para relembrar, quando a gente fala Vzão, Vzão, remete à coloração amarela, já que é amarelo, já que é
a característica dominante e ela tem a coloração amarela. Quando eu tenho Vzão, Vzinho, a cor também é amarela, porque a coloração amarela é predominante e o Vzão ele determina a coloração. Se é Vzinho, Vzinho, eu tenho a coloração verde, certo? Já que para ser verde, os meus dois alelos precisam ser recessivos. Então, para ser amarelo, ou os meus dois alelos são dominantes, ou um alelo é dominante e outro é recessivo, que também dá coloração amarela. Para que minha característica verde esteja presente, eu preciso que os meus dois alelos presentes nos cromossomos eles sejam recessivos. Vamos fazer o quadro de Pinner para explicar isso melhor. Então, se eu tenho aqui a mãe, isso na primeira geração, certo? A mãe Vzão, Vzão e o pai Vzinho, Vzinho, quando a gente realiza esse cruzamento, é tipo batalha naval, certo? A gente obtém aqui, ó, um Vzão com Vzinho, outro Vzão e Vzinho, ó, já que eu tenho aqui o Vzão mais o Vzinho, Vzão, Vzinho, esse Vzão mais esse Vzinho, Vzão, Vzinho. Aqui é a mesma coisa, ó, Vzão e esse aqui Vzinho, Vzão, Vzinho, e aqui embaixo a mesma coisa, Vzão, Vzinho. Então, por isso que na segunda geração, todas as características elas são híbridas, ou seja, Vzão, Vzinho, e por isso todas as ervilhas saíram na coloração amarela. Só que quando há autofecundação dessa semente híbrida, que ela é Vzão, Vzinho, quando há autofecundação ou a fecundação de duas plantas que também são híbridas, o que a gente tem? Vzão, Vzinho. Se eu fazer esse cruzamento aqui, o quadro de Pinner, para essas minhas características, vejam só qual é o resultado. Eu vou ter esses dois, ó, Vzão, 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 Vzinho, ó, só para mostrar aqui para quem está com dificuldade de interpretar. Aqui é Vzão, Vzão porque tem esse V com esse V. Aqui é Vzão, Vzinho porque ó, tem esse Vzão e esse Vzinho. Aqui embaixo ó, vai ser Vzão e Vzinho. O Vzão sempre vem na frente, certo? Vzão e Vzinho. E nesse último, a gente vai ter ó, o Vzinho junto com o Vzinho. Então, por isso que na terceira geração me aparece a coloração verde, porque nessa terceira geração a gente tem a presença a possibilidade de haver um indivíduo que venha com um alelo, os dois alelos recessivos, o que na primeira geração, o que na segunda geração não era possível, porque todas as possibilidades só davam indivíduos híbridos, e todos os indivíduos híbridos eles são de coloração amarela. Mas quando eu faço a fecundação de híbrido com híbrido, eu consigo obter a coloração verde, porque eu posso ter alelos com os meus dois caracteres recessivos, certo? Espero que tenha feito sentido para vocês, espero que não tenham tido tanta dificuldade para entender. O conteúdo é um pouquinho complexo, mas vocês podem entrar em contato com os professores durante as aulas para eles tentarem explicar a vocês se vocês tiverem um pouco de dúvida, certo? Mas a gente não finalizou o conteúdo ainda. Próxima aula a gente vai voltar falando um pouquinho sobre genética e hereditariedade, tanto como foco a segunda lei de Mendel e algumas outras características, mas espero que vocês tenham entendido, não tenha sido tão complexo. E próxima aula a gente volta para tentar compreender um pouquinho mais sobre esse conceito de genética e hereditariedade, certo? Então, tchau e até a próxima aula.